primeiro pregador das quartas de poder, né? E que todos vocês tenham uma semana abençoada, né? Tomara que vocês já tiveram uma semana abençoada, e que a mensagem que eu vou passar agora possa tocar no coração de cada um de vocês. Amém. O olho, a visão, um dos, se não o órgão mais importante, no sentido mais importante do corpo. Os olhos nos fazem enxergar, e além de serem os segundos órgãos mais complexos do corpo, depois do cérebro, ele também conta com os músculos mais rápidos do corpo, as pálpebras, que removem qualquer tipo de impureza ou poeira que fica presa na córnea. Vamos fazer um experimento aí. Fechem os olhos e agora coloquem o dedo indicador em cima de qualquer um dos olhos, independente de qual. Agora, movam os olhos, olhem de um lado para o outro. Você sente um calombo quando você move o olho? Então, isso é a córnea. A córnea, ela além de ser uma película que protege o olho, também direciona a luz para o centro da pupila, que é o buraquinho preto que fica no centro do olho, no centro da íris. A íris que é a parte colorida do olho, aquela a qual a gente admira, a gente gosta. Dentro do olho tem as lentes, que ficam na parte mais da frente do olho. Assim que a luz passa pela pupila, chega nas lentes e é direcionada para o centro da retina. A retina, que é meio que uma segunda lente, que fica no fundo do olho. Essa retina, essa nova lente, ela produz a imagem a partir da luz. Que, curiosidade, a imagem, na verdade, ela é produzida de ponta cabeça. Se você estivesse olhando pela sua retina, diretamente do olho, você estaria vendo tudo de ponta cabeça. Agora. E essa imagem é produzida com duas estruturas especiais: cones e bastonetes. Os cones são algumas estruturas que ficam atrás do olho e que vêm em 3 tipos de cores: azul, vermelho e verde. Essas 3 cores formam todas as outras cores que a gente consegue ver. E os bastonetes, que ficam do lado dos cones, são os que dão os tons de cinza, preto e branco. E dessa vez vem 16 tipos. Bom, basicamente agora a imagem está pronta, então ela é transformada em um sinal nervoso, e por meio de um cordão vai até o cérebro, e quando chega lá, o cérebro decodifica a imagem, vira de ponta cabeça porque estava de ponta cabeça, e então interpreta. E pensa que você está fazendo isso agora, seu olho está fazendo isso agora e você nem percebe. É tudo em menos de 1 milissegundo. Por mais nosso olho ser complexo desse jeito, ser tão impressionante, ele não está nem no top 10 de melhores visões do reino animal. Apesar de tão complexo assim. Até porque, exemplo, o top 3 de melhores visões é do falcão. O falcão que consegue ver um peixe numa água turva a mais de 1,5 km. E vocês vão ver, isso parece grande? Isso parece alto? Aí vocês vão ver que isso aí não chega nem perto do top 1. No top 2 está o abutre, que consegue ver um coelho a mais de 2,5 km do chão. Inclusive, esse é o animal que consegue voar mais alto do mundo, chegando a 11 km de altura. E, em primeiro lugar, a águia de asa redonda consegue ver um bichinho pequenininho, pequenininho, a mais de 5 km de altura. Agora que vocês vão ver que o top 3 não chega nem perto. Eu poderia já encerrar o sermão aqui, falando que Deus é maravilhoso por criar tudo isso e, ao mesmo tempo,
visão e cada animal tem a sua necessidade e a visão supra essas necessidades, eu poderia encerrar o sermão aqui, mas não. Aqui, a quarta de poder é sobre heróis e também eu tenho mais coisa para falar, então fica sentadinho aí. Inclusive, isso é uma coisa interessante. Exemplo, já viu o olho de cabra? O olho de cabra é aqueles olhos que tem uma pupila na horizontal, que são isso na horizontal. Isso porque ela precisa de uma visão tanto de trás quanto de frente, para ela nenhum bicho comer ela de trás. Ela nem sabe que pegou ela, nem sabe o que aconteceu. Quando vê, já está morta. Outra coisa que também ajuda, exemplo, o camaleão. O camaleão ele é um bicho que tem a visão muito boa, até porque ele consegue, além de ter uma visão muito boa realmente, ele ainda consegue mover um olho de um lado para o outro, independente do outro. Ou seja, ele consegue olhar para a esquerda, ao mesmo tempo que o outro olho está olhando para cima, e daí esse olho começa a olhar para baixo, enquanto esse que está olhando para a esquerda ele olha para frente. Ou seja, cada visão supre as necessidades que o animal tem. Até nos humanos, nas mulheres, exemplo, a visão é mais panorâmica, mais de diferenciar cores. Já os homens eles têm uma visão mais focada em detalhes, em movimento. Isso, para exemplo, os homens eles caçam. Lá na época de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim, eles caçavam. Adão caçava, enquanto Eva ficava cuidando dos filhos. Ou seja, tudo uma questão de suprir as necessidades. E, assim como nós temos umas visões diferentes uns dos outros, Deus também tem a visão própria dele. Porque Deus, além dele conseguir ver cada um de vocês, e ao mesmo tempo ver todas as pessoas da China e todas as pessoas do Japão ao mesmo tempo, ele, além disso, consegue ver o nosso interior. Por exemplo, eu estou vendo vocês só o lado de fora de vocês, só a pele. Vocês estão me vendo só a pele, as roupas, mas ninguém está vendo o meu interior, meus pensamentos. Mas Deus ele consegue ver tanto o lado de fora quanto o lado de dentro. E na história de hoje, o nosso super-herói da quarta acabou tendo uns probleminhas de visão. Abram aí em Atos, capítulo 9, no versículo 3. Vamos ver. Muito bem. Saulo nasceu na cidade de Tarso, lá na Cilícia, dentro de um centro religioso grego, lá da época. Ele era totalmente contra os cristãos. Totalmente contra mesmo. Tanto que ele apoiou a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. E depois desse atentado, dessa tragédia, Saulo conseguiu uma autorização legal de poder prender todos os cristãos e fazer suas expedições. Ou seja, agora ele podia muito bem levar todo cristão, independente do sexo, idade, se tinha deficiência, não tinha. Se fosse cristão, ele podia levar preso para Jerusalém. Porém, ia acontecer em uma das suas expedições uma mudança na vida de Saulo que ia ser extremamente radical. Radical num nível absurdo. Enquanto ele estava em uma de suas expedições para Damasco, ele estava passando pelo caminho junto dos outros homens a cavalo. Até que de repente as nuvens começaram a se juntar e de repente, uma luz grande, forte, brilhosa, assim como diz a Bíblia, um resplendor mesmo, iluminou Saulo. O cavalo assustado
derrubou Saulo no chão e saiu correndo para longe. Então Saulo ouviu uma voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. É a mesma passagem que a gente acabou de ler. Então Saulo perguntou: Senhor, o que quer que eu faça? E Deus respondeu: Vá e entre na cidade. Lá alguém lhe dirá o que deve ser feito. Então, com a ajuda dos outros homens que iam junto com Saulo, ele chegou até Damasco e ficou na casa de um homem chamado Judas. Enquanto isso, Deus foi falar com Ananias. Ananias, que era um discípulo da região. Então, Deus foi até Ananias e disse: Ananias. E ele prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus disse: Vá até a casa de Judas e pergunte sobre um homem chamado Saulo de Tarso. Porém, Ananias respondeu: Senhor, eu já ouvi dizer das coisas terríveis sobre aquele homem. Porém, Deus disse: Vá, pois aquele é o meu vaso escolhido para pregar a minha palavra para os gentios. Então, Ananias saiu de casa e foi até a casa de Judas. Bateu a porta e encontrou Saulo cego, que já estava cego durante 3 dias, sem poder comer e nem beber. Então, Ananias se aproximou, tocou os olhos de Saulo e disse: Irmão Saulo, Deus me enviou para livrar-te da cegueira e te encher do Espírito Santo. Uma coisa que eu gosto da Bíblia é o jeito que ela descreve, que a cegueira de Saulo caiu como se fossem escamas no chão. E que logo depois disso, Saulo voltou a ver. E olha, para vocês terem ideia de quão radical isso foi na vida de Saulo, tamanha mudança, que além de ele ter trocado de nome, ao invés de Saulo para Paulo, ele, ao invés de passar a querer repreender todos os cristãos, ele começou a fazer justamente o contrário. Libertou todos aqueles que ele havia aprendido e começou a pregar. Pregar, tanto que hoje em dia ele é um dos discípulos mais lembrados. E isso é muito interessante. Deus, ele pode nos ver em qualquer lugar. E além disso, ele também pode ver o nosso interior. Saulo, ele poderia muito bem ter ignorado Deus, prendido Ananias na mesma hora e ter continuado com os planos dele. Mas não, ele se rendeu ao Espírito Santo. Ele permitiu que Deus fizesse mudanças na vida dele. E que hoje, à noite, que você possa permitir, assim como Saulo, que Deus possa fazer mudanças em seu coração. Amém.